Clima tenso na manhã de hoje no bairro do Rangel, aqui na capital. Moradores queimaram pneus e até um veículo em protesto contra uma ação da Polícia Militar na comunidade Paulo Afonso. Essa ação resultou na morte de um jovem. Alamara Barros é quem está ao vivo para trazer as informações para a gente. Alamara, esse protesto aconteceu ali na ladeira entre Jaguaribe e o bairro do Rangel, não é isso? Bom dia para você. Isso, Danilo, bom dia novamente. Como a gente falou, né, uma manhã de sexta-feira tensa ali entre o Rangel e Jaguaribe. Essa manifestação que começou após uma ação policial que aconteceu na noite de ontem, onde esse rapaz que veio a óbito de 22 anos, né, reagiu aí à abordagem policial. Segundo informações da guarnição, ele estava com uma arma, estava portando drogas também, dinheiro trocado. E aí a polícia reagiu à injusta agressão. Ele ainda chegou a ser socorrido, levado ao hospital de trauma, mas não resistiu aos ferimentos, né? A polícia confirmou que ele estaria armado e que ele teria efetuado o primeiro tiro. E a polícia reagiu aí, né, de uma forma que tem que ser feito. Já os moradores manifestaram dizendo que não foi assim que aconteceu, a gente ouviu os dois lados e iniciaram aí, os populares lá, né, iniciaram essa manifestação que começou de forma pacífica, mas depois eles descumpriram o acordo. O próprio capitão Ribeiro do Corpo de Bombeiros disse que chegou lá, fez um acordo com eles disseram que queriam apenas ser ouvidos pela imprensa. A imprensa chegou lá e quando os bombeiros estavam apagando o fogo, eles descumpriram esse acordo, fizeram mais outras barricadas, inclusive um carro foi queimado, né? Mas é um carro velho, estava ali na oficina do bairro mesmo, que cederam para fazer parte dessa barricada. A gente achava que tinha sido tomado de algum motorista, mas não, era só a carcaça, né? Vamos ouvir agora a fala do morador que conta aí a versão dos populares, né, e dos moradores ali do bairro. Como é que uma pessoa com a arma, se tivesse armado ou estava armado, não sei, né, uma pessoa com um revólver de calibre 38 vai trocar tiro com o Estado, com a polícia, fortemente armado, como eu falei, fuzis, pistolas, 12. E ontem, quando eu estava estudando, né, eu só escutei os disparos. E eu fiquei preocupado porque minhas filhas estavam brincando na rua. E como a gente mora aqui na comunidade, a gente sabe, só sabe quem mora. Então, vocês vêm, gravam, filmam e vão embora, mas a gente fica. Então, a gente sabe como é que a gente é tratado aqui. Eles atiraram, socorreram, o menino já chegou lá sem vida. E o nosso intuito aqui justamente é isso. A gente está fazendo esse protesto justamente isso, para que eles saibam trabalhar. Porque somos moradores de comunidade, mas também somos pessoas que pagamos nossos impostos, temos nossos direitos também, exclusivo o salário deles. E eles estão representando o Estado, eles têm que saber trabalhar, eles são treinados para isso. A situação ficou tão tensa, né, que os manifestantes lançaram rojões e até pedras contra as equipes das forças de segurança. Vamos ouvir agora o coronel Bruno, que é o comandante do 1º Batalhão. Um acusado que foi preso e estava com arma, drogas, felizmente resistiu à ação da Polícia Militar. A guarnição teve de intervir, o que veio a óbito. Essa manifestação perdeu a sua legitimidade no que eles começaram a arremessar contra a Polícia Militar e contra o Bombeiro Militar, rojões e pedras, né, desse quilate aqui. A Polícia Militar teve de usar da força necessária para fazer a devida intervenção. Elementos, inclusive, que nós temos vídeos e fotos deles efetuando essas pedras, jogando depredação aqui na via pública, invadiram casa de moradores aqui e colocaram o temor dentro aqui da comunidade. O que foi necessário, nós realizamos algumas abordagens e intervenções e conseguimos já localizar 2 dos acusados, que vão ser agora encaminhados à central de flagrantes, serão apresentados por essas depredações aqui, pela invasão nas residências, né? São 2 acusados, moradores daqui mesmo, e estamos em busca de identificar os demais acusados. Nós vamos manter, né, o policiamento aqui reforçado, que já estava sendo feito desde a madrugada. Na verdade, nós estamos intensificando esse patrulhamento em todas as comunidades, justamente com o intuito de diminuir e combater o tráfico de drogas, de realizar a prisão de armas e de foragidos, como assim vem sendo feito.
A gente ficou lá até umas 10 horas da manhã, Danilo, e quando a gente saiu já estava bem controlado, né? Algumas equipes ainda ficaram por lá para manter a ordem do local, porque no final ali lá na parte de baixo da ladeira ainda tinham populares, né? Provocando ali a polícia, mas tudo dentro do controle, as barricadas foram desfeitas também, o fogo apagado, e como o próprio coronel acabou de falar dos dois conduzidos, né? Que vieram aqui para a central de polícia, eles acabaram de ser liberados, assinaram TCO, né, que é o termo circunstanciado de ocorrência, e foram liberados há pouco mesmo. Quando a gente chegou, eles ainda estavam aqui. Então, assim, foi uma situação tensa, um clima pesado, uma ação aí do 1º Batalhão, o Batalhão da Força Tática, e em seguida chegou também o Batalhão do Choque para dar um apoio, né, mas saíram do local, tendo em vista que já estava tudo sob controle. Lá no chão, o nosso câmera Marcelo Xavier fez imagens também das balas de borracha, que foi preciso a polícia usar de força maior, né, agir de forma energética aí, tendo em vista que os manifestantes estavam querendo acabar com a ordem do local. Vamos ouvir agora a fala do capitão Ribeiro do Corpo de Bombeiros. Toda manifestação é justa, desde que ela seja pacífica e ordeira. Infelizmente, saiu do controle, nos chamaram o Corpo Bombeiro para negociar juntamente com a imprensa, fizemos um acordo, mas infelizmente eles quebraram um acordo, colocaram mais fogo e colocaram um carro dentro do fogo. Aqui do lado é a Cagepa, onde tem vários materiais inflamáveis. Eu tinha explicado para os manifestantes que eu acho justo a forma deles de reivindicar seus direitos, que procura a justiça, os meios necessários. Agora, o que não pode é causar risco à população, à imprensa e à força de segurança. A polícia militar, de uma forma certeira, teve que agir de uma forma enérgica para tentar dissuadir os manifestantes que passaram de manifestantes para vândalos e baderneiros. Ainda tá, eu não sabia se tá. Como bem explicaram aí, né, o coronel da Polícia Militar e também o capitão do Corpo de Bombeiros, a manifestação ela é válida, mas a partir do momento que se transforma em vandalismo, é claro que as forças de segurança têm que tomar providências e medidas mais duras para manter aí, né, a ordem do local, uma vez que esses próprios manifestantes estavam colocando a vida deles em risco, dos moradores ali que eles tanto falaram em prezar, né? Então, tá aí, a gente acompanhou toda essa manifestação, até o momento só chegaram esses dois conduzidos mesmo, que, como eu falei, já foram liberados. Qualquer novidade, Danilo, eu chamo você novamente. Tá combinado, Alamara. Muito obrigado pelas informações. Importante saber que agora, né, o protesto já acabou, que a situação foi controlada, que as pessoas que estavam realizando o protesto em conversa com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Militar resolveram liberar a via, que inclusive é bastante movimentada, uma das principais ligações entre os bairros do centro da cidade e o bairro do Rangel, o bairro do Cristo, que você vai para a BR-230 também. Então é uma situação que complica a vida de muita gente. Entendemos a revolta dos moradores. Obviamente, nunca é bom quando uma vida se perde, principalmente quando é a vida de um jovem. E os protestos, eles são muito bem-vindos quando são feitos de maneira organizada, de maneira com ordem, sem prejudicar principalmente a vida de ninguém. E quando acontece de prejudicar, que seja sem violência, sem prejudicar a saúde de ninguém. Então, nesse caso, a polícia fez o papel dela, que era o de negociar, de conversar com esses manifestantes, e os manifestantes que não quiseram inicialmente entender esse lado da polícia, precisaram ceder para que a situação fosse controlada. Mas não está descartado que aconteça um novo protesto. Por isso que a polícia continua de prontidão, acompanhando tudo de perto, assim como nós estamos atentos para qualquer tipo de situação. Então você que precisa passar aí pela ladeira do Rangel, a ladeira que liga o Rangel a Jaguaribe, durante todo o dia de hoje, saiba que a qualquer momento uma outra situação semelhante pode acontecer. Então redobre a atenção, tome cuidado, e se tiver um outro caminho que você possa fazer, faça isso, é melhor.